Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Estamos na nossa segunda semana aqui do mês de dezembro, nosso episódio número 172. Uma grata satisfação estar aqui mais uma vez com vocês, depois de uma brilhante etapa do Experience. Está aí o nosso Instagram também para você nos seguir e também vai passar na tela aí o convite para você também seguir o Circuito Empreendedor no Instagram e também o nosso canal no YouTube, tá bom? E não esqueça também, depois do inscrito, ativar o sininho lá com as notificações e saia também compartilhando aí com seus amigos, dentro do mais possível for da sua rede de contatos para aumentar ainda mais esse nosso projeto aqui de fomento ao empreendedorismo e, como sempre, recebendo aqui uma grande pessoa de grande relevância e agora que, querendo ou não, também está galgando o seu espaço no mercado. Eu sou muito saudosista de sucessão familiar, até porque a gente fez uma e eu participei de uma e foi muito difícil, mas deu tudo certo e enquanto meu pai ainda estava vivo, foram tudo flores e a gente sabe que sucessão familiar não é fácil. Eu conheço pessoas que acabaram rompendo com os pais e depois de um certo tempo, enfim, voltaram a conversar com os mesmos. Então, que eu acho que não é o teu caso aqui, mas a gente hoje vai bater um papo muito sobre sucessão familiar também. Recentemente, uns 4 a 6 episódios para trás, o Alexandre Zucatelli esteve aqui com a gente. Sim. E foi uma baita aula, porque inclusive hoje ele tem um grupo empresarial, mas também é sócio do grupo empresarial que o pai dele criou. Então isso é formidável dentro de um processo, né, de sucessão familiar. Pessoal, hoje a gente está recebendo aqui o Lucas Siqueira, da Francal Distribuidora. Vocês, olha só, a quantidade de cestas aqui que o Lucas trouxe para a gente aqui. E assim, vai ser difícil não fazer um episódio como esse. Meu diretor Faria Júnior já está apontando ali, uma cesta é minha. E também, viu, Isabela? Uma cesta também é sua, tá? Até porque a sua xará tá aqui nos bastidores. E olha, tu vai levar essa bolsa para minha amiga Isabela, viu? Vai levar para casa. Eu falei, tudo bem. Uma também para ela. Então, muito obrigado, Lucas. E automaticamente outra é minha, né? Faz favor, né? Aí uma vai ficar pro Faria Júnior para não ter problema aqui nosso com a TV Vitória aqui, nossa parceira. Lucas, depois de alguns contratempos, né? A gente não sabe da agenda, pensa assim, não sabe dos corre, né? Só sabe dos corre quando tu corre de manhã cedo. Mas não sabe os outros corres. Exatamente, o corre já começa de manhã cedo, né? Então, a partir das 8, a gente está na pegada, na batalha aí, em várias regiões, né, no Pará, né? Hoje a gente está em 2 estados, né? Aqui no sul do Pará, no oeste lá do Pará, lá em Santarém, no Maranhão, tanto na capital como no sul do Maranhão também. Então, a gente fica aí nesses 4 pontos aí correndo e caminhando, né? Resolvendo os problemas aí da vida, enfrentando o negócio. E é assim mesmo que a gente vai levando, né? Agradecer primeiro o convite, né? Seu convite que peço até desculpa, estou enrolando há um tempo, mas a correria do dia a dia é assim mesmo, né? Não, a gente entende justamente por conta dessa correria. Exatamente. Então, assim, é um prazer estar aqui, um prazer estar contando um pouco aí da nossa trajetória, da Francal, a minha. Então, muito legal esse convite seu. Não, e daqui a pouco eu também vou deixar até um recado, porque eu sei que ele vai estar assistindo aqui. Seu Márcio, o senhor também, viu? Tem muita história para contar aqui, não tem? Ele tem, mas ele é um pouco tímido, um pouco... Não, mas a gente vai fazer um bate-papo com ele. Nem que a gente vá lá na sala dele, lá na Francal, gravar com ele. Meio difícil tirar ele de lá. Mas você tentando mandar lá um abraço aqui para ele. Mas uma hora ou outra, ou o Lucas, ou o seu Márcio, também vão estar no Experience conosco, tá, pessoal? Sim. Em 2026, eles vão estar lá e vão também. A gente vai fazer esse destacamento também para essa brilhante atuação que a Francal tem. Já tem quantos anos de mercado, Lucas? 30 anos, vai fazer agora 30 anos em dezembro, em 2025. Agora. E tu tem mais de 30, tu praticamente nasceu dentro da distribuidora. Eu tenho a mesma idade da Francal. Olha aí, tu nasceu lá dentro. Eu nasci lá dentro, só que eu nasci em julho, sou um pouquinho mais velho, uns 4 meses mais velho que a Francal. Pronto. A Francal, na verdade, né, ela foi, inaugurou em maio, abril, alguma coisa assim que meu pai me fala, né? Só que oficialmente no papel foi em dezembro, né? 2 de dezembro de 1995. É aquela espera de 6, 8 meses para ver, abre empresa,
aquela... faz a documentação Se hoje toda. é difícil, né? Imagina Imagina aquela na época, época. 30 anos atrás, Pois né? é. Então, foi uma batalha, um sonho aí que meu pai conquistou. E o que a gente agora, nessa levada que estamos aqui em 2025, é continuar, né? Perpetuar isso daí, um legado grande. É isso que eu espero, é isso que minha filha aí, que nasceu agora recentemente também, né? Completou agora 2 aninhos. Vai também, talvez, seguir se quiser, né? Tem todo aquele detalhe de sucessão que a gente sabe como é que é. Mas estamos aí, né? Nessa levada, nessa batida do dia a dia. E é assim mesmo. Então, Lucas, como é que foi o surgimento da Francal? Teu pai veio para cá ou teu pai montou, constituiu ela lá na capital para depois vocês chegarem a esses 2 estados de atuação? Não, assim, a história da Francal, ela se... Na verdade, assim, né? Para contar um pouco da história, tem que contar um pouco da história dos meus pais, né? Então, tanto do meu pai como da minha mãe, como a maioria do pessoal do sul do Pará, né? Aqui, veio de fora. Então, goianos, mineiros, maranhense, né? Gente do Piauí também. Então, o sul do Pará aqui foi formado por gente de fora, né? E uma dessas pessoas foi meu pai e minha mãe. Então, meu pai é um mineiro, criado em São Paulo, né? Em Barretos, ali. Minha mãe também é mineira, né? Com poucos anos de idade veio para a região de Tucuruí, né? E o meu pai, ele veio lá de Barretos, praticamente, né? Que nasceu em Minas, mas novinho foi para Barretos, para aquela região ali. E até os 19, 20 anos de idade morou lá e veio com o meu avô para cá, Pará, né? Naquele sonho, o meu avô tinha um sonho de vida, né? Naquela parte ali de extração de madeira, naquele período, né? De 1990, estava muito forte Que aqui. era permitido extrair, inclusive Isso, incentivado pelo governo, que hoje é isso, combatido. isso. Aí Lá veio, atrás era permitido. isso, e o meu avô veio atrás disso daí, né? E meu pai foi o único dos 6 filhos, né? Que acompanhou ele nessa jornada. E veio, foi trabalhando, foi vendo, foi pegando uma terrinha ali e tudo, né? E foi trabalhando junto com o meu avô e foi ficando, né? E, em paralelo, minha mãe também veio para Tucuruí, né? Meus avós, né, são de uma cidade lá chamada Silverânia, lá em Minas, eu não conheço direito. E eles vieram na época também Hidrelétrica. da hidrelétrica. Veio ela, pequenininha, junto com os irmãos, os mais velhos, né? E veio trabalhar nessa parte da produção da hidrelétrica. E meu pai naquela parte de extração de madeira, né? Ali ficou muito tempo ali, ele fala, ficou ali morando quase no meio do mato, na Transmacametá, naquela época, né? E ele foi ficando, né? Veio com 20 anos de idade, junto com meu avô, foi ficando, foi ficando, foi ficando, conheceu minha mãe, né, lá em Tucuruí, e, né, começou a se formar ali uma ligação com minha mãe, se casaram e ainda continuou trabalhando com meu avô nessa parte de extrativismo e tudo nessa época, mas chegou no momento que ele viu, decidiu por conta própria seguir o caminho, né? E ele tem uns parentes, né, primos e tudo, que trabalham nessa parte de calçado, lá na região de Franca, que é perto lá de São Paulo, Justamente. Barretos. E ele teve a ideia, né, viu uma oportunidade no mercado, que antigamente, quando vinha um representante calçadista aqui na região do sul do Pará, ele chegava e falava assim: vou passar 3 dias aqui, quem quiser comprar calçado, vem aqui no hotel comigo. Ele montava um showroom no quarto do hotel, o representante, e a todos esses lojistas, né, de sapataria, sapatos, ia lá comprar. Isso ele tinha só 3 dias para comprar, né? Porque o cara vinha aqui, passava 3 dias, voltava para a capital, ou voltava para São Paulo, enfim, né? Então, esse acesso a essas mercadorias, esses sapatos, era muito limitado. E meu pai sacou uma oportunidade, aonde ele ia para Franca, comprava os calçados, né? Já conhecia o caminho, já conhecia as pessoas. Já conhecia, né? Conhecia os futuros clientes potenciais e vinha numa sacola, né? Vender aqui nessa região todinha do sul do Pará, em Marabá, Tucuruí, né? E assim foi feito um negócio.
foi crescendo, comprou uma Kombi, começou a vender na Kombi, e comprou outra, contratou um vendedor, e foi que aí surgiu a Francal, né? Até os anos 99 a 2000, a gente trabalhava muito ele fala os modelos da Beira Rio, né? Beira Rio, Visano e tudo, que foi na época um sucesso vamos falar, foi uma inovação muito grande. Que nessa época existia só dois tipos de calçado. O couro, que era muito caro, né? Aquele couro que era na sapataria, que era muito caro e inacessível para as pessoas mais pobres, e a sulanca, que era um produto que era praticamente descartável, né? A pessoa usava ali 1 mês, 2 meses, e aquilo lá se desfazia. E a Beira Rio, ele contando pra gente, né? Beira Rio, Visando, o pessoal da Vulcabras, né? Que hoje também faz parte da Olímpicos e tudo, desenvolveu uma inovação que foi o Napa, né? O couro em Napa e tudo, o couro sintético, que é muito mais barato que o couro tradicional, né? Mas também um pouquinho mais caro que a sulanca, só que com preço acessível e um produto com a durabilidade bem melhor, né? E isso aí foi um sucesso. E ele acertou na veia os produtos, comprou os modelinhos certos e começou a colocar nos clientes, né? Começou a vender para os clientes aqui da região Marabá, região ali de Tucuruí, né? Que ele trabalhou muito bem, região de Redenção, enfim. Aqui foi desenvolvendo o sul do Pará, nessa sapataria e tudo, né? E a partir dos anos 2000, 2001 mais ou menos, ele conseguiu comprar também calçados Grendene, né? Na época, a Grendene é uma empresa também, querendo ou não, nova no segmento calçadista, né? Diferente da concorrente da Havaiana, que tem mais tempo. Só que a Grendene veio também nesse processo de inovação, onde ela faz um calçado muito bom, durável, né? E de uma qualidade extrema, que é o PVC, né? Que a gente fala, né? E esse produto diferente, né, que a Grendene acertou, meu pai trouxe para cá, produto acessível, e foi construindo nossa história nesse setor calçadista, né? Então, E quem não teve uma sandália da Raider? a sandália da Raider, da Ipanema, Pois é. né, Cartago, né? Então, Então, todas essas marcas fazem parte do grupo Grendene hoje, né? E da Melissa também, né? Para quem não sabe, a Melissa é do grupo Grendene, né? Ou se não é, não tenho quase certeza. A Grendene é a maior exportadora do Brasil em termos de calçado, não é a Havaiana, a Grendene com as Melissas, né? E muito calçado, exporta muito calçado para o mundo inteiro. Então você vai ver Melissa até na China, por exemplo, Xangai, enfim, as franquias da Melissa. E foi um sucesso, né? Voltando a história para o meu pai, só que a partir de 2002, 2003, ele identificou um outro potencial, né? Antigamente ele só atendia o canal calçadista, que a gente fala, né? Sapataria, lojas, né? De armazém, né? De roupas e que tinha sapato também, atendia. Só que aquele negócio, a frequência do cliente numa loja dessa é menor do que, por exemplo, de um canal alimentar, de um supermercado, de um mini mercado, de um mercadinho, de uma conveniência, de uma padaria. O movimento é muito maior. Ou então ele viu uma oportunidade já 23, 24 anos atrás. A Havaiana já estava nesse segmento, estava ingressando nessa época, e ele viu que a Grendene tinha que estar. E a Grendene não, sempre foi uma empresa que queria no calçado. E ele foi, né? Não foi numa questão de peitar, não, mas mostrar que teve oportunidade. E foi aí que ele conseguiu internamente lá com a Grendene, meio nas escuras lá com o pessoal, mas foi uma história engraçada que ele fala. Ele conseguiu 4 ou 5 expositores de 5 ganchos na época e selecionou alguns clientes principais aqui em Marabá e colocou, e foi um sucesso, né? Então, o giro dentro desses PDVs foram muito grandes, né? Ele acertou o modelo, colocou a numeração, expôs da maneira certa, e aí foi só de, assim, subida isso daí, né? Então, foi o primeiro, foi desenvolvendo, foi contratando, aumentando rota, né? Hoje a gente atende todo o sul e sudeste do Pará, né? E o oeste também. Já tivemos unidade lá em Belém, né? Isso até 2010 ou 2011, se eu não me engano. A gente decidiu
fechar a unidade, né, que ele decidiu, porque o calçado, né, diferente de um produto alimentar que hoje a gente tem, o giro dele no PDV é mais lento. Então não tinha necessidade, né, que ele identificou, de ter um armazém lá em Belém. Né? A gente poderia atender Belém por Marabá, Por Marabá. né, por conta do giro, né, e a frequência no PDV ser menor. Então você não tinha necessidade de ter um estoque lá em Belém. Né? Então ele fechou e ampliou Marabá. Né? Então a gente tem uma ampliação grande em 2013 para ampliar o espaço e tudo, e deu muito certo. E foi crescendo, né? A gente chegou a ser um dos maiores distribuidores a nível Brasil, né, da Grendene e também das outras marcas, e fomos crescendo, e esse negócio que a Francal surgiu foi no meio do calçado, né? Vocês chegaram até a ter uma operação de loja no varejo. Tivemos, até hoje a gente tem uma lojinha lá em Belém, né, lá em Ananindeua, na verdade. A gente teve, mas não foi muito o nosso nicho, né? Nosso nicho é a distribuição mesmo, e a gente decidiu encerrar algumas operações, deu certo, só que uma questão mesmo de foco, né? E a gente voltou, eu voltei para Marabá, meus irmãos não quiseram seguir na carreira, né, de administrador, empresário, foram ser médicos, e a gente decidiu diminuir, né, essa parte de loja, que é uma loja muito boa, são lojas boas e tudo, só que você precisa estar lá dentro. E a distribuição em si puxou o nosso foco para um determinado atenção maior, porque também a partir de 2015, né, 2015 para 2016, veio uma necessidade, uma outra oportunidade que meu pai viu, de ampliar o portfólio dele. Todo mundo, assim, funcionários e tudo, falava: seu Márcio, por que você não pega outra coisa? Né? Coloca outra coisa na distribuição. Você vê outros distribuidores que têm vários segmentos, ele não, sempre foi um cara muito conservador, né? E falou assim: não, quero só ter o calçado para não misturar as coisas. Só que em 2015 para 2016, ele viu uma oportunidade de pegar, né, produtos do canal alimentar, principalmente da categoria snacks, que a gente fala, né? Amendoim, chocolate, né? Ele foi numa feira, viu que é um produto que tem um giro muito bom, né? E um segmento que ele gostou. E aí a gente foi pegando indústria, foi pegando o jeito, né, da coisa, o negócio foi crescendo, e de 2015 a 2018, né, foi crescendo, essa pasta foi se desenvolvendo e surgiu oportunidades ainda maiores com indústrias que são referências no mercado nesse segmento, como PepsiCo, Mondelez, né? Veio outro também de outro segmento, como a gente foi falando, não, agora a gente já abriu snacks, vamos abrir outras coisas também, né? A gente tem a SC Johnson, que é uma parceira nossa, que é dona da marca Hyde, Baygon, Pato, Mister Músculo, né? Glade também. Temos também a parte de BIC agora, também recentemente, e com a própria Mondelez, PepsiCo, Calçado, que também continuou dentro do nosso negócio, a gente vem crescendo, né, aumentando o portfólio, e surgiu a necessidade da gente abrir unidade em Santarém agora recentemente. Essa unidade tem 2 anos, abrimos Imperatriz, São Luís também, e a gente hoje é um grupo aí de 4 unidades, né, que a gente tem hoje no nosso portfólio, mais de quase 600 funcionários e 30 anos de história, né? Então, a Francal aí cresceu muito de 2015, então esses 10 anos aí, a Francal, se eu não me engano, cresceu 10 vezes o que ela fazia, né? Muito de um pensamento do meu pai, que ele falou: agora chegou o momento de diversificar, né? De aumentar portfólio, de oportunidade, a empresa já estava madura, né? A tua entrada veio a partir de quando, de fato? Porque E aí, assim, tu tava nesse lá, meio processo e tudo, tu né? tava operando a Step Calçados. A gente estava ali na loja, né? Aquele negócio, menino novo que entrou na faculdade, né? Eu já sabia mais ou menos o que eu queria, né? Que queria ter algum negócio, empreender e tudo. Mas é aquele negócio assim, é novo, imaturo, né? Ingênuo, né? Pensa que a coisa é fácil. Você ir lá na loja, você olhar e tudo. Às vezes eu mesmo, né? Não ficava naquele batidão, não tinha aquela cultura de vendedor, né, de ficar ali na loja. Pô, a loja é muito parada, né? Tem que esperar cliente, tem que movimentar, e a gente às vezes gosta de sair para rua, né? Ir atrás de cliente. E assim, foi um aprendizado,
né? Não foi uma coisa que depois eu queria e me ajudou muito na minha faculdade, né? Então eu tinha uma autonomia, querendo ou não, nas lojas, também experiências. E eu falo assim que a minha faculdade foi as lojas, né? O Cesupa, que é onde foi que eu me formei, Que em ainda administração, hoje é a melhor faculdade de administração no estado, é o Cesupa. com certeza, entendeu? Disparada E eu sou formado pela UNAMA, mas eu digo muito bem isso aí para isso. todo mundo. E A nota do Cesupa é muito maior. eu não sei se ainda está lá, mas na época lá o coordenador era o Caio, né? Não sei se ele vai assistir, mas assim, novo também, coordenador, assumiu uma responsabilidade muito grande e desenvolveu várias frentes lá dentro. E hoje o Cesupa da minha época, que eu falo que eu me formei em 2017, em administração, já vai fazer aí 9 anos que eu já me formei, né? Já é outro. Então tem muito mais prática, tem que estar muito no mercado. E olha, quando eu me formei tem mais de 20 anos e o Cesupa já era o assim, número 1. Né? Então assim, foi muito bom, só que o que eu sempre falo também para as pessoas que estão estudando hoje, administração, tudo, né? Falo assim, a faculdade, você tem que fazer a faculdade, você tem que fazer, eu digo para todo mundo. E se tiver oportunidade de pegar ainda faculdades melhores, né, em São Paulo, Minas, tudo faça, se tiver oportunidade. Mas não é na sala de aula que a gente realmente aprende, né? A gente tem a teoria ali, a gente tem o ensinamento que a gente está, mas a prática é o do jogo. E foi a loja ali, o dia a dia da loja, que fez eu entender um pouco dessa dinâmica, né? E depois que eu me formei, tinha uma coisa que eu não tinha no meu currículo, né? Currículo que eu falo assim, acabei de me formar, só que eu não sei, que era o inglês, né? Eu não sabia inglês. A gente, desde pequeno, vai no CCA, né? E tudo. Faz aquela atividade do colégio. Faz o colégio, que né? não é nem suplementar, é só ali. Exatamente, mas falar assim, o máximo que eu sabia falar é o The Book is on the Table, né? Então, literalmente. É aquilo ali, né? O verbo to be, eu não sabia, a gente via o verbo to be desde a criancinha até o final e a gente nunca decorava aquilo lá. E eu falava assim, cara, eu preciso aprender inglês, eu preciso, e tive uma oportunidade, um combinado também com meu pai na época, né, de ir. Morei fora, morei quase 1 ano fora para aprender realmente inglês. E esse meio, né, foi muito bom, tive várias experiências e aprendi realmente tu foi pra inglês. Onde? Fui para Nova Zelândia. Ah, porra. Né? Do outro lado. Do outro lado. Do Pacífico. Eu decidi ir para lá porque esses lugares mais famosos, como Estados Unidos, própria Irlanda, tinha muito brasileiro. Nova Zelândia tem brasileiro, mas tem oportunidades assim. Eu não me envolvia, não era que eu não queria estar com os brasileiros, né? Mas eu queria aprender o inglês. Se eu ficasse com um brasileiro lá, eu ia acabar falando português e não ia aprender, né? No dia a dia. E lá é um país muito receptivo, principalmente para gente, latinos e tudo, sul-americanos, e foi muito legal, né? Então eu aprendi inglês. E o engraçado que depois que acabou, né, meu período lá de escola, né, de aprendizagem, depois eu tinha mais um período que eu podia ficar lá, trabalhei em algumas coisas para ter uma experiência, né, e já voltei falando de um negócio que a gente fez tentou fazer um negócio, hoje não deu certo, né, que foi um negócio de lâmpadas lá com a China, né, e então eu já voltei falando inglês com esses chineses. Meu pai falou, me ajuda, que eu não sei falar muito bem. Você já voltou em São Paulo, a gente vai encontrar esse chinês agora em São Paulo, no dia que eu cheguei, né? Então você vai meio que traduzir, você tá fresquinho aí no inglês, né? E foi, dito e feito. Fizemos negócio, foi bom, enquanto durou essa parte aí de lâmpada, né? Mas é aquele negócio, a gente... teve outros segmentos também que vocês entraram, mas não deram continuidade. Não deram continuidade porque é uma questão de foco, de aderência ali e tudo, e a gente viu que era um negócio que você tinha que estar muito dentro de lâmpada e tudo, viajar mais frequência, e aquilo lá a gente foi deixando. Mas foi bom, né, o tempo. O que atrapalhou um pouco também foi, quando a gente iniciou bem, foi a pandemia. Então a pandemia atrapalhou vários negócios, né? Então a gente tinha iniciado, já estava com 6 meses de operação, indo bem e tudo, e a pandemia aconteceu. As coisas aumentaram e como a gente era novo, né,
assim, não tinha muita experiência, a gente deu algumas derrapadas e falou, não. E a gente analisou e falou, não, vamos parar aqui e vamos continuar no nosso forte, que eram os snacks, né? E, querendo ou não, foi uma época também que vocês passaram a distribuir bastante. Isso, foi uma época que a gente aumentou muito as vendas, né? Querendo ou não, foi uma infelicidade para todo mundo. Esse período aí foi horrível, né? Ficar dentro de casa e tudo. Mas também teve a parte de venda, o pessoal precisou consumir mais comida e a gente estava lá na oportunidade para atender esses nossos clientes e tudo. A gente, querendo ou não, fazia uma parte daquela empresários de necessidade, que a gente atendia comida, né? Então, o povo precisava comer, primeira necessidade, né? Então, a equipe toda se mobilizou. Aquele negócio, máscara, álcool em gel e tudo, mas precisamos ir para o campo que a gente tem uma responsabilidade social, que é alimentar a população, principalmente a população paraense, né? Que é muito pobre em relação a essa coisa que aconteceu, né? Então, a gente vê que a pandemia, onde os locais eram mais pobres, teve dificuldade, né, de depois reverter, mas a gente estava lá cumprindo nosso papel social, né, de atender os nossos clientes com os produtos mais rápidos possíveis, né, e deu muito certo, né. Então a história da Francal se resume um pouquinho nisso daí, e minha também, né. E aí tu pegou então de 18 para 19 que tu veio para dentro. Isso, foi 18. Quando tu voltou da Nova Zelândia. Exatamente. Aí em 2018 eu coloquei para dentro, né, ele me colocou, trabalhando lá, né, eu já entendia, né, da Francal, porque a gente nasce dentro do negócio, sim, né? Claro. Então, às vezes as férias nossas em julho, né, férias escolares na época, a gente vinha para Marabá, passava aqui, ia lá na empresa, ficava lá, empilhava papel, arrumava papel quando a gente era criança, né? E entendia do negócio em si, né? Então a gente já tinha... Era meio que um trainee ali de forma natural. A gente já tinha noção muito bem. Eu participava desde pequeno de reuniões de compras, né? De negociação com fornecedores. Então eu entendia muito bem aquele negócio e não tive dificuldade. Em 2018, né? Quando eu voltei, comecei em vários setores, compras, né? Logística, venda, vendedor, supervisor, a gente vai girando, né? E a gente vai aprendendo sempre o processo e também, isso é uma parte boa nesse processo aí de governança, é a autonomia, né? Então, autonomia de dar opinião, que a gente fala, né? Sem ter medo de dar opinião, sem ter medo de falar, por quê? Por que assim? Por que não pode ser assim? Não, porque é desse jeito. Há tantos anos é assim. Não, mas por que a gente não pode fazer diferente? Então, isso daí fui questionando, né? A gente vai questionando e vai aprendendo, né? Respeitando muito. Sempre quem vem aí, quem tem a bagagem grande, tem que respeitar bastante. Até porque depois do teu pai falar assim, peraí, eu criei um monstro, mas esse monstro tá querendo me engolir. E não é bem assim. Eu falo para alguns amigos meus, né, que têm pais no negócio. Meu pai não deixa eu dar opinião, meu pai é muito não sei o quê e tudo. Eu falo assim, cara, você tem que primeiro entender seu pai. Entender que aquilo lá também é um filho dele, entendeu? Você é um filho de sangue, mas aquilo lá também é um filho. Então, ele não vai entregar aquilo lá na mão de qualquer um. Ele tá tantos anos ali lutando, trabalhando, acordando cedo. E dando certo. E você vai chegar na pompa, né? E vai falar, não, assim é melhor, né? Não é assim é melhor. Você tem que questionar por que é assim e tudo. Perguntar, entender, entendi. E quando for oportuno, você encaixar ali uma resposta, uma coisa e mostrando ali que você está entendendo do negócio. Quando você entender do negócio e começar a dar as respostas que normalmente o pai quer ouvir, ele vai te dando mais autonomia. O que é o que o pai quer ouvir? Ele quer entender assim, se você sabe do negócio. Se você está discutindo e está tendo as ideias que ele está assim, tendo no dia a dia, né? Então, fala assim, não concordo nisso aqui e tudo, mas o que você acha disso? Pô, legal. Então você vai trocando ideias, né, as experiências, e mais você vai falando as coisas que acontecem dentro do negócio. Você não viaja na maionese, né? Você não vai chegar lá inventando a roda, né? Você não vai inventar a roda. Uma coisa é você dar a sugestão e a outra coisa é você emitir a opinião. São coisas diferentes, né? Então, assim, e também aquela opinião que não executa, né? Acaba ficando na opinião e a gente
não releva, né? Mas, assim, minha dica para futuros novos empreendedores que estão nesse meio de sucessão é, primeiro, entenda de cabo a rabo como é que funciona o negócio. Então, o que eu falo de cabo a rabo? Como é que tira um pedido, né? Como é que tira o pedido no sistema? Como é que dá um desconto? Por que esse produto vende e esse produto não vende? Por que esse produto em tanto tempo vence, esse daqui não vence? Por que esse produto tem que ficar esse preço? Porque você começa a entender o negócio, começa a entender como a roda funciona, né? Como é que, por que eu dou crédito para esse cliente? O que é crédito, né? Como é que funciona isso? Como é que funciona o financiamento? O que é um juros, né? Os juros de caminhão, juros. Então, assim, você vai entendendo da operação, né? E depois você vai, Caetano, assim, você vai conseguir dar as respostas e as opiniões boas lá na hora de uma reunião, numa hora de uma briga, dar uma estratégia diferente, vamos fazer uma campanha assim, né? Sem muita invenção, vamos fazer assado. Então você vai começando, mas o que eu falo? Todo mundo, independente de negócio, qualquer for o negócio, seu negócio, ou do seu pai, sei lá, seja distribuição, seja supermercado, seja, sei lá, pet, seja qualquer coisa. A primeira coisa, assim, a gente fala que, querendo ou não, você tem que saber vender. Vender seu serviço ou vender seu produto, independente do que seja. Então, eu entendi muito esse processo de venda, né? Foi uma coisa que eu me identifiquei. Como é que funciona a venda? O que o cliente questiona do produto? O que ele fala do produto? Mas será que o vendedor está falando de todos os benefícios do produto? Quais são os benefícios do produto? Então, essas perguntas, você como vai entrando, você tem que saber responder. Porque, querendo ou não, você como, vamos falar, filho do dono, numa reunião com vários vendedores, ele vai falar, aí, chegou o filho do dono, né, que pensa que sabe de tudo, mas as coisas não funcionam assim, né? E eu concordo com ele, né? A gente não pensa no começo que sabe de tudo, mas realmente não sabe. Quando é que a gente vai é para o campo. Então, até recentemente estava fazendo rota, estava limpando o calçado, né? Mostrei para a equipe como é que se faz, né? Tem que limpar o calçado, chegar no cliente, perguntar como é que tá, se pode. Você pode mexer no PDV do cliente, né? Que a gente fala, PDV é o ponto de venda, né? Lá dentro do cliente, se eu posso organizar, depois que eu organizei, limpei, olho as oportunidades, ofereço para o cliente, né? Quais as condições que ele quer ouvir, né? De preço, prazo, enfim. Você vai entendendo aquela dinâmica, né? E depois que quando um vendedor ou supervisor vai te questionando, o fulano não é assim, não, mas eu conheço esse cliente lá, eu já fui lá. O seu Caetano é desse jeito. Aí o vendedor, né, o supervisor fala, o rapaz conhece lá o cliente, né? Já foi lá. Então, não adianta eu falar qualquer coisa aqui, né? Não é o tal de chegar e você tá na janela. Isso, e assim, tem que ir para campo, né? O cara já tá indo, já tá na batalha. O segmento que é de venda, vendedor, né? A gente. E é uma coisa bacana também que tu acabou te identificando com isso, diferentemente, por exemplo, quando tu citou teus irmãos, né? Sim. Que optaram em ir para uma outra linha Isso, profissional. Isso. E não foi um processo difícil, nem nada disso, mas foi um processo de escolha, né? Os meus pais sempre foram muito abertos e tranquilos em relação às escolhas que a gente faz. Então, sempre deu autonomia. Tu é o mais velho? Sou mais velho. Tá. Né? Tenho 30 anos, o do meio tem 27 e o mais novo tem 21. Né? E sempre deu autonomia do que realmente a gente queria. Não, você quer isso? Então eu vou te apoiar. Né? Sempre apoiar a gente. Nunca, não vou fazer isso. Não vou pagar isso, não vou fazer aquilo e tudo. Mas também a gente era meio racional, a gente sabia o que poderia e o que não pode, né? E meus irmãos escolheram também, né? Já o mais velho, do meio que eu falo, ele já está na parte de medicina da aeronáutica, já se formou, o outro está se formando. Então, meus pais deixaram bem encaminhados os 3 filhos, né? Eu já tenho aqui, já estou na parte aí já há quase 7 anos aí na sucessão, né? Nesse processo de sucessão. Até porque para quem vê hoje pensa assim, não, o Lucas
Assumiu anteontem. Não é nem ontem, é anteontem. Assumiu a empresa anteontem. A gente fala assim, a gente brinca lá assim, não assumi ainda, Sim, né? Sim, mas... A gente tá lá atuando, né? Então, assim, eu tomo decisões, ele toma as decisões também, numa parceria junto e conjunta, eu e ele, né? Acaba se tornando decisões colegiadas. Exatamente. E ele me escuta, eu escuto ele. Não, vamos por aqui, vamos por assado, o que você acha? Vamos tirar aquela pessoa, vamos colocar aquela pessoa. Então a gente fica nesse. E é 24 horas, né? Vamos pegar esse fornecedor aqui, Isso, vamos pegar esse 24 produto horas aqui. até minha esposa e a minha mãe, né, que também faz parte do negócio, mas rapaz, chega, né? Tem uma hora que vocês só ficam falando de empresa, mas é um assunto que a gente fala, né? Não tem jeito. Não tem jeito. É no Não tem café, jeito. no almoço. Não tem jeito. Isso vai ser até... Exatamente. Então, assim... Não tem jeito. Essa parte de governança também vale citar aqui, Caetano, que é muito importante. Desde 2016, né, nesse período de mudança, a Francal tem a Fundação Dom Cabral como parceira, né? É uma das melhores escolas de negócio do Brasil e do mundo, né? Então, a gente está desde 2016, toda a parte de gestão da Francal já passou pelos PDDs, que a gente fala, PAEX, vários cursos lá dentro. Eu também já passei por cursos iniciais, agora depois mais avançados, e até hoje estão com a gente, né? E aí, vai completar 10 anos. Vai completar quase Incrível. 10 anos, né? E é uma parceira que eu, meu pai, minha mãe, né, meus irmãos, faz questão de estar dentro do negócio. Você é da Lumit, né? O da Lumit, lá com a Karina, com o Fábio, né? O Fábio que, junto com a Karina tá desde sempre com a gente também. Uhum. É ela que trouxe isso mesmo. Eu cheguei a conversar com o Fábio. A fundação para o nosso negócio, e a gente fala. A Francal, antes de 2016, era uma empresa, e depois de 2016, junto com a fundação, é outra empresa. Em termos de propósito, em termos de missão, de visão. E a questão toda, você também está dando uma dica importante aqui, a questão da pessoa curtir o processo. Isso. A gente está falando de 9 anos atrás. Exatamente. Que vocês iniciaram essa parte de governança. Isso. E olha aí, o resultado. E não acabou, né? E não acaba. Não acaba. E não acaba. Uma professora, chamada Cíntia, que uma das partes do processo de governança lá tem a parte do contrato, que é uma parte, vamos falar, não que seja delicada, mas tem que ser falada, né? Então, que a gente trata em contrato, se alguém falecer, o que acontece, quais são os procedimentos, como é que vai, e isso tem que ser, vamos falar, combinado, né? Para no dia que ela é uma pessoa especialista, uma professora. No dia que acontecer isso daí, não sai caro. Ela fala assim, no dia que acontecer isso, caso vocês queiram puxar isso, o papel, porque vocês podem resolver entre vocês, né, tranquilamente, não precisa de papel, contrato, nem nada. Mas caso tenha algum problema, para não prejudicar o filho maior que é a empresa, você já tem tudo assinado, tudo combinado. Quais são as diretrizes para serem tomadas. As diretrizes, né? Então a gente tem isso, já tem uns 4 anos que a gente já criou isso, foi no tempo da pandemia. Isso é bastante evolutivo, inclusive, para um modelo de negócio. Isso daí é muito importante. Isso é muito importante, eu sugiro que pais que tenham filhos, né, mesmo que não estão na operação, façam isso. Porque no dia que acontecer, a gente nunca espera, né? E pode ser com qualquer um, tanto filho, pai, enfim, e a gente tem que estar tudo combinado. Então a gente vê várias empresas morrendo aí na segunda, terceira geração por conta que não foi feito combinado lá atrás. O pai não organizou, a mãe não organizou, né? E não deixaram claro como é que seriam as diretrizes, né? Pô, mas isso é muito top. E muitas empresas morrem hoje no Brasil por conta disso. Eu falo empresa de sucessão, né? Eu estou vamos falar, o segundo ali, né, na cadeia. Meu pai criou, sou o segundo agora, uma empresa, querendo ou não, nova aí, mas está há 30 anos no mercado. Só que é aquele negócio. Você, como dono, tem que preparar o terreno. Mesmo que no futuro seus filhos não queiram assumir nada, mas eles são herdeiros, são responsáveis pelo aquilo lá. Então a gente brinca entre eu e meus irmãos, né? Eles, querendo ou não, são herdeiros, né? E não é que são herdeiros, não têm responsabilidade. Eles têm responsabilidade de voto,
de acontecer alguma coisa, se acontecer alguma coisa comigo, com meu pai, esse negócio vai ficar na responsabilidade deles. Não é que eles vão ter que tocar, não. Se acontecer, não pagar um boleto, vai cair, quem vai cobrar, né? Eles vão cobrar eles, que eles são a linha ali da sucessão ali, né? E isso não tem várias, que ficar... e várias outras nuances aí que estão Exatamente. embutidas nesse negócio de que, fato, se você não tiver muito bem definido e preparado... E a minha dica é, façam isso o quanto antes. Pronto. Não assim, não é valores absurdos, mas eu falo assim que é um pagar caro para não pagar muito caro depois. Que é o tal do combinado que não sai caro, já diz o ditado. Exatamente. E aquele negócio, quando assinou e tudo, todo mundo concordou no dia que se acontecer, no caso Só de puxar, brigar, aí você puxa. Se não brigar nem nada, já sabe, já todo mundo assinou, ele já sabe o que vai acontecer. Já sabe o que vai acontecer. Pronto. Então, essas empresas, assim, principalmente grandes, né, com certeza, acho que, por exemplo, o Reinaldo, né, junto com o Alexandre. Sim, com o Alexandre. Foi um grande caso aqui que foi contado. Exatamente. Mas esse caso do Alexandre e mais outras informações sobre sucessão familiar, a gente vai fazer um breve intervalo agora e na volta a gente vai concluir aqui muito sobre sucessão familiar aqui com o Lucas, tá bom? Não saia daí, que já já a gente está de volta, tá bom? Muito. E a resenha rolando solta aqui com o Lucas. Inclusive, também agradecer aqui a Isabela, também esposa dele, está aqui nos bastidores. Filha da minha presidente, a Gilene. Né? A Gilene também já esteve aqui com a gente, já lá no primeiro estúdio. Mulher forte de Marabá. Lá já, minha presidente, tu é doido? Ali é forte demais. E quem sabe, inclusive, né? Até deixar o recado aí para ela, eu sei que ela vai assistir também. Aquela sogra ali que tá ali do teu lado também. Acompanha, gosta. Né? Pois é. A Gilene também vai ser a próxima presidente da Associação Comercial, viu? Se Deus quiser. A Isabela rindo aqui. E ela falando não, porque vai sobrar tudo para mim. Te prepara, Isabela. A sucessão familiar também vai chegar lá na Ágil, no Grupo Ágil. Pronto. Lucas, em breve a gente vai fazer um workshop aí, com certeza, sobre sucessão familiar, até para a gente poder voltar a essa pauta, porque ela é muito importante, cara. Hoje tem muita gente que às vezes deixa de dar prosseguimento no negócio dos pais, até por conta de embate, até por conta ali de divergências. Mas essas divergências, elas precisam justamente serem ali alinhadas, colegiadas ali, tudinho. E aí, não, vou abrir meu negócio sozinho e tal. Pô, e às vezes lá na frente não dá certo. Uhum. E aí fica aquele problema, porque no fim das contas ele sempre vai ser teu pai, ou vai sempre ser a tua mãe. Então não adianta, né, ficar com essa... você não tem como não separar ficar com esse isso. Choque. Não tem. Isso é um laço inseparável. Da Exatamente. mesma forma, vai chegar lá, de repente, daqui a 30 anos. Aí o Lucas tá lá, sentado lá, igual o seu Márcio, lá, sentadão lá na cadeira e tal, cheio de produto na mesa, e a Luísa vai lá e mete um pé na porta, assim, pá! Pai, tem que comprar isso, aqui, não sei o quê. Então eu falo assim, não vai fazer assim. Então quer dizer, porra, eu tô fazendo uma leitura, né, Isabela? Daqui a 30 anos. Sim. Entendeu? Porra, e aí, olha, chega até brilhou o olho do rapaz. Se Deus quiser. Imaginando a Luísa metendo o pé na porta lá e... Não, porque tem que arrumar aqui e tal. Imagina como é que vai ser a distribuição das coisas daqui a 30 anos também, né? Isso é uma pergunta que... Vocês já começam a fazer esse trabalho lá dentro. A gente não fala 30 anos, né? A gente fala daqui 5 anos. Pronto. Como é que vai ser a distribuição? Não, né? eu digo 30 porque fazendo uma semelhança com a idade que você tem, com a idade da Francal, que aí daqui a 30 anos a Luísa vai estar com 32. Isso, e aí vai estar com 60, né? Então... 60 não, mentira, 50, né? Olha aí, mentira. A gente vai chegando numa idade, a gente vai diminuindo. Vai fazendo downgrade, né? Mas então, essa parte principal, pô, aonde você se vê daqui a 5 anos? Ou novas marcas, novas potencialidades ali dentro da distribuidora? Assim, em termos de negócio, distribuição, né, é um negócio que ele vem se remodelando a cada ano, que a gente fala. Desde a pandemia, a gente teve vários sustos aí de novos negócios surgindo, novas tendências surgindo. Inteligência artificial é uma delas, né? E isso, querendo ou não, eu falo que é um caminho muito sem volta. Então, supermercados, distribuidores, o setor desse canal alimentar que a gente fala,
essa inteligência artificial vai estar muito presente, direta e indiretamente, na vida da gente, dos consumidores, e isso é um caminho sem volta. A gente vê empresas grandes como a Amazon, Mercado Livre, eu já utilizando dessas ferramentas, e tem algumas outras que vão surgir no caminho, né, que a gente vê que cada dia surge, parece que surge uma inteligência artificial nova, né? A gente começou ali com o chat GPT, né? Eu lembro, hoje eu ensinei isso para a Isabela, né? Quem me passou para isso foi o próprio Alfredo, lá da G4, né? E foi interessante que ele falou, né? Cara, hoje você que não coloca o seu chat GPT como dos seus favoritos aqui de aplicativo, você está perdendo muito tempo. Eu falei, rapaz, é verdade, né? Então, a partir dali eu comecei a utilizar o chat GPT para tudo. Faça assim, me dê lista de compra de mercado, o que eu devo fazer? Tá faltando isso, monta aí para mim. Já monta a lista do mês. Quanto é que vai custar? Qual o supermercado que está mais barato? Né? Quero fazer uma pesquisa de preço, de produtos para comparar com o que eu estou vendendo e tudo. Eu pergunto para o ChatGPT, quero fazer uma programação de viagem, vou viajar para tal lugar. Então tudo hoje a gente usa, eu uso, por exemplo, o chat, né? E tem outras ferramentas também que vão surgindo aí. Então, para o nosso segmento, que eu vejo que daqui 5 anos vai ter muita transformação, principalmente a transformação do momento de venda que a gente fala aqui dentro. E o momento de venda entre vendedor e cliente, ele nunca vai acabar, isso daí sempre vai ter. Mas o modelo a gente acredita que vai mudar. O que eu acredito, né? Então, uma coisa minha que eu vejo isso aí acontecendo em vários outros lugares, que o pedido, né, a negociação ali em si, ele vai estar muito na mão do cliente e da ferramenta. Mas a forma de você colocar os produtos, a forma de executar o produto, de precificar correto, de ajustar ele, porque os consumidores em si não têm a real noção de qual a estratégia daquela embalagem, qual a estratégia daquela cor, né? O pessoal vai lá e compra o produto por impulso. Mas todo local, né, aqui revelando um pouco o segredo da indústria, dentro de um supermercado existe uma estratégia diferente de venda. Então, o checkout é uma estratégia. A gente fala o checkout é quando você vai finalizar a venda ali, né? Tá indo passar as compras lá e você vê um check stand, que é aquele móvel que tem várias guloseimas ou várias outras coisas, que é aquele produto de impulso ali, né? E aquilo lá é uma estratégia da indústria de colocar embalagens mais bonitas, chamativas, especificações melhores. Tem as estratégias para ponto natural, né? Que você vai lá num ponto normal, onde você compra o produto, e tem os pontos extra da vida, que no meio de uma fralda da vida você vê um chinelinho do infantil. Eu falei assim, estou comprando uma fralda aqui que o meu neném precisa, e aproveitei e vi aqui um preço adequado de um produto, né, de uma sandalinha baby, me chamou a atenção, estava bem posicionado no local certo, com uma precificação correta, chamou a atenção, ele comprou pelo impulso. Então todas essas estratégias, as indústrias, né, os marketings, os trades da vida utilizam 24 horas e isso vem crescendo. E a inteligência artificial vem impulsionando isso de uma maneira muito grande. Então a gente acredita que os momentos de venda e de, vamos falar, contato com marca, ele vai ser muito mais rápido do que principalmente de preço. Então o preço, as pessoas hoje cada vez mais estão mais conectado com marca do que preço. O que eu falo nisso? Então tem gente que só gosta de uma marca, de arroz, de feijão, né? É todo mundo? Não é a grande maioria também, mas isso é uma tendência. O que eu falo com tendência? Antes ninguém olhava para qual a marca melhor aqui de arroz, de feijão ou de refrigerante, por exemplo, né? E com marketing, estratégias e tudo, a pessoa foi criando o que? A aproximação com a marca. Então, tem o time da Coca-Cola, tem o pessoal que só compra Coca-Cola, tem o pessoal só da Coca-Cola Zero, tem o pessoal que não gosta, fala que não gosta de Coca e tem a Pepsi, aqui do salgadinho, né? Então tem o pessoal do Doritos, tem o pessoal que gosta só da batata Ruffles, não gosta de outro tipo de batatas, tem o pessoal que, não gosta
Não gosto do Garoto. Do Garoto. Não gosto do Nestlé. Gosto da Lacta, né? Que a Lacta tem a caixa da Lacta lá. Tem o Sonho de Valsa. Tem o Diamante Negro. Tem o Diamante Negro. Eu não gosto por exemplo, do Negresco. Mas aí eu já tenho. Tem o Oreo. Pronto. Né? Então, assim, o principal coisa que essas indústrias estão fazendo é trabalhando marca, valor de marca. E cada vez mais isso está ficando evidente. Então, as pessoas vão atrás de marca do que preço. Ainda, principalmente na nossa região, Pará, Norte, Nordeste, assim, as pessoas querendo ou não, no final do mês, a conta bate e eles vão no preço. Então, qual o arroz ali que está mais barato? Qual o macarrão que está em oferta? O sal, o açúcar, a carne, o frango, né, que são os principais produtos ali da cesta básica. E tem os produtos de impulso, que é onde eu atuo, né, que são os snacks, enfim, essa categoria. Que ali ele vai pela estratégia de marca, né, a gente fala, estratégia de indulgências, né, que a gente fala. Ela vai, assim, adaptando ao gosto do cliente. Não sei se você reparou, com certeza deve ter reparado. Acho que você é consumidor, né, dos nossos produtos e tudo. Para se adaptar à realidade do consumo e da condição financeira hoje do Brasil, a grandes marcas vêm diminuindo a gramatura. Não só a gramatura, como também as embalagens. As embalagens. Então, assim, vem diminuindo a embalagem. A gente lembra que tinha na época, né, não tão distante, falando 5 anos, 6 anos atrás, a barra era de quase 150 gramas. Hoje, a maior barra é de 90, 85, né? Vai falar, Lucas, mas o preço diminuiu? Não. A inflação vem comendo isso daí e não teve como diminuir. Então, é a realidade ali do consumo, do nosso negócio. E, querendo ou não, as indústrias pensam no modelo de consumo do brasileiro ali, como é que ele vai consumir, o momento que ele vai consumir, e cada vai se adaptando com a realidade. Então, vai diminuindo a gramatura, ou vai criando sabores novos, ou vão criando novas marcas, né? Então, collabs. A gente teve agora recentemente uma collab muito interessante com a Oreo, né? Que a primeira foi a Vandinha, né? Foi uma collab interessante. E depois, agora, recentemente, foi com da Selena Gomez, né? Então, essas marcas sempre estão procurando collabs, quem está na referência. Tem marcas também que erram, né? Às vezes, né? Dão uma errada, né? Patrocina um cara errado, que não vai muito bem, enfim. São as estratégias ali que no meu segmento é muito dinâmico. Ou, né, que automaticamente depois ele acabou numa questão particular fazendo alguma coisa errada. Isso. E querendo ou não reflete na imagem também. Exatamente. E assim, Caetano, resumindo, né, o que a gente vê o próprio name rights, por exemplo, lá do Morumbi, que mudaram para Morumbis. Morumbis, né? Botar o biscoito lá, querendo ou não. Isso, e também eu soube, né, recentemente, que agora lá o Morumbis é dividido, né, a parte do Sonho de Valsa, a parte do Oreo, né, as arquibancadas. Né? Mudaram lá as coisas e é bacana também que tem essa questão tributária também por trás isso aí. Do Sonho de Valsa e também por trás, né? Teve isso daí na questão do IPI, né? Que todo mundo lembra, o Sonho de Valsa, o Ouro Branco, eram feitos tipo num pacote que enrolava, né? Não só para a questão tributária, mas também que muitas coisas o pessoal não fala. Pronto. Né? Mas falaram isso pra gente que é distribuidor. Se você notar, antigamente, né, como era uma embalagem que você torcia, né, amarrava, né, eu não sei, aquele modelo. É um processo de torção ali do plástico. Com o tempo ali, se ele passasse ali os 7 dias ali no PDV, né, aquilo lá murchava. Então, o chocolate, o wafer que fica dentro lá do bombom, né, do Sonho de Valsa, do Ouro Branco, murchava. Então, quando o cara comia ali, ficava com a sensação que estava comendo um biscoito murcho. Com essa mudança, né, o que eles fizeram? Embalagem a vácuo. Embalagem a vácuo, que mantém o ar, o oxigênio lá dentro, então preserva muito bem o alimento. E ele, querendo ou não, quando você abre, ele se mantém a qualidade. Então, também, não só em relação à questão tributária, mas uma estratégia também de qualidade. Né, E a legislação permite isso. Sim. Foi o pessoal que fez um golaço da Lacta quando identificou. Epa, peraí, mas se eu pegar e transformar isso aqui de chocolate para biscoito, sim, a minha para wafer, minha tributação. Eles estão pensando todo dia nisso, né? Então. É um manicômio tributário que é esse país. Exatamente. Vai ter uma mudança agora, né? A gente sempre espera que as mudanças sejam boas, né? Então a gente torce. Vamos ver como é que vai ser, né? Eu acho que é uma mudança.
né? E eu espero que seja boa, acho que vai ser boa, porque você sair de, sei lá, 300 impostos que a gente paga, né, na cadeia toda ali, desde a aquisição à venda do produto, a gente vai pagar 2. Então, fica mais assim, menos burocrático e mais fácil de saber realmente o que você está contribuindo ali. Então, até por uma questão social, fica mais fácil de entender por que aquele produto custa aquele preço. Né? Hoje, se a pessoa chegar em mim e falar assim, por que esse produto é desse preço? E se eu vou ter que sentar e explicar, ó, esse produto vem de São Paulo, que tem uma tributação assim, ou esse produto vem de Minas Gerais, que tem uma tributação diferente. Quando entra no estado, dependendo da condição, se ele é um biscoito ou um chocolate, ele tributa ali diferente, né? Então, hoje, assim, como você falou, é uma confusão, né, de imposto que a gente paga e a gente nem sabe se a gente está pagando corretamente o que a gente está pagando. Então, eu acho que vai ter um benefício em relação a isso, essas mudanças, mas é aquele negócio, a gente vai ver na prática como vai funcionar, né? E a Francal, a gente sempre tá, uma coisa que a gente utiliza muito, a gente tem que ser muito flexível, né? E ter uma coisa que a gente leva com a gente, que é a adaptabilidade. Então, a gente é muito adaptável ao cenário. Então, se o cenário mudou aqui para direita, esquerda, para baixo, para cima e tudo, a gente tem que se adaptar. E o que leva vantagem a isso é que todos têm que se adaptar, mas é em quanto tempo você se adapta, né? Quanto mais rápido você se adaptar, ainda mais para vocês que mexem com distribuição. Exatamente. Então, mudou uma forma de tributar um combustível, mudou uma forma de um produto, enfim, esse produto não ficou mais viável. Vamos parar ele. Pô, mas ele tem uma representação grande, como é que a gente vai fazer? Monta equipe, desmonta equipe, enfim. Todo ano tem uma coisa nova nesse segmento. E é assim, nosso negócio é assim. Né? Maravilha. Lucas, bom, eu tenho uns presentes aqui para te dar, né? Opa. Automaticamente também aí, ó. Esse aqui foi uns presentes, né? Aqui que eu separei, né? Alguns produtos nossos. Mas vamos lá. Primeiro aqui, ó, um boné do Grupo Zucatelli aí, da RR Imports. Aqui é parceiro, né? A gente conhece há muitos anos o pessoal tá aí. Do Reinaldo, né? O pessoal aqui também, olha, a Barbearia Presidente teve aqui, o William. Sou cliente. Então, sou cliente. O William teve aqui conosco. Grande trabalho de visagismo que ele faz aqui em Marabá. E, ó, tá aí, ó. Uma pasta pro teu cabelo. E tem 2 vouchers aí para você fazer o serviço lá na barbearia. Opa! Tá vendo? Eu aí, vou amanhã. Olha aí, a Isabela celebrando. Eu vou amanhã, porque a minha esposa tá falando que teu cabelo tá grande, você tem que cortar. Já tem uma semana que ela tá falando isso. E aí eu acho que tu vai acabar fazendo, olha, isso aqui, dá boa. Eu uso bastante, principalmente para quem corre, eu tenho cabelo grande, né? Então, antes da corrida, eu utilizo bastante essa pasta. Isso aqui vai dar problema agora. Um voucher das Óticas Helena. Eita. Olha, isso aí vai dar problema. Aí tu te entende com a Isabela, que tá aqui nos bastidores. Deixa eu ver aqui o que é primeiro. Não, é um vale óculos solar de 289. Olha só. Um presente do Henrique aí. Então já garantiu aqui o presente, o Natal, né? Olha aí, Isabela, mas só um óculos, Isabela, não pode. Pô. E esse aqui é um voucher da OC. Aí esse aqui você vai lá, ou também pra Isabela também. Eu vou dar pra Isabela pra me dar de presente, né? Pode ser. De Natal, né? Uma boa. Uma boa ideia também. Legal. Tá? E aí, ó, vamos abrir uma, né? Porque elas são pra iguais. Consumir. Isso. Vamos lá, mas por elas também serem iguais, né? Aí meu diretor já tá mandando mensagem aqui no ponto, aqui no WhatsApp. Olha, não abre a minha cesta não, que eu quero levar para casa, que eu quero fazer a presença lá com a patroa. Eu falei, você vai fazer. Calma lá, você vai fazer a presença. Primeiro vamos ver aqui, ó. Olha só, Cheetos assado. Isabela, te acalma que vai ganhar a tua também, tá bom? Ó, muito bom, Lucas. E aí, essa questão de embalagem, né? Como tu fala. Eu posso ter uma coisa que é interessante, que poucas pessoas sabem. A PepsiCo, né? Cara, você trabalha com um dos maiores do ramo alimentício do mundo, Isso, né, é uma chips, né? No caso, salgadinhos, Doritos, Ruffles, que a gente representa. E a questão de bebida, vocês não... A gente, bebida, não, né? Já chegaram né? Mas assim... o nosso foco principalmente nesses produtos aqui que a gente é parceiro, né? Olha, isso aqui é uma delícia, cara. Isso aí com... Ainda mais para fazer
bater isso aqui no liquidificador e fazer um din-din do Panda. Uma curiosidade, Caetano, que poucas pessoas Uma das sabem, empresas que eu já tive. né, que, por exemplo, aqui nesse salgadinho, né, se você vê vários produtos, né, de indulgência que a gente fala, o salgadinho, que tem muita teor de açúcar e gordura, ele tem que vir com comunicado, né? Você vê que o chocolate já tem, tá vindo, tudo né, com e comunicado. tal, né? No salgadinho da Elma Chips não tem. Por quê? Porque é a única empresa no Brasil desse segmento e no mundo que aderiu e se adequou à quantidade de óleo e gordura nos produtos, ou seja, ela retirou muito óleo e gordura da sua produção para fazer um produto mais, vamos falar assim, saudável. Dentro das normas. Dentro da norma, para não precisar. Então, toda embalagem, você vê que não tem a informação do teor de gordura, né? De teor de açúcar, sal e gordura. A tal embalagem, olha, que ele estava falando, era essa aqui, ó, que também tem pro Oreo. Isso, no Oreo já tem, né? Só que no salgadinho aqui a gente não tem, então... Não, a embalagem do... isso aí é a do Oreo, né? Foi até um lançamento recente que não tinha esse daqui. Né? Então, assim, no salgadinho, você não vai ver, né, essa informação. Essa informação bem aqui, ó. Então, essa informação, porque aí o que acontece? Pelo produto ser melhor, menos conservante, menos gordura, menos óleo, às vezes o cliente fala, pô, mas vence muito rápido, só tem 90 dias de validade, 120, e os concorrentes têm 6 meses, 7 meses. Eu mas falo aí assim, é por isso. Cara, mas se você pegar o meu produto e pegar o do concorrente, você vai ver que o meu produto é mais saudável, tem menos gordura, tem menos óleo na sua composição. Né? E aí então, a tua equipe tem que estar com o machado afiado. E que eu falo assim, minha equipe tem que saber dessas informações que às vezes o cliente não sabe, o consumidor final não sabe. Né? E é aquele negócio, aqui tem uma estratégia de consumo, outra aqui tem estratégia. Cada produto desse tem uma estratégia de consumo. Né? Então, o nosso papel é desenhar isso para o cliente de uma maneira mais fácil. Né? E não é só vender, né, Lucas? Não é só vender, é ensinar também a vender. Até porque também aparecem outras marcas também querendo que vocês façam a distribuição e aí vocês também, assim, pô, mas espera aí, essa marca aqui não é muito... Na verdade, assim, Caetano, mercado... a gente como grupo, né, é muito conservador em pegar novos parceiros, né? A gente sempre preza pelos parceiros que a gente está hoje, né? Não trocamos de segmento, assim, somos conservadores, assim, no final, né? Porque quando a gente pega uma empresa, uma indústria, a gente acredita nela. Então, a Isabela sabe, né, minha esposa, em casa não entra um concorrente, de forma alguma. Então, é proibido. Então, às vezes, a Isabela compra um concorrente e joga fora. Não pode. Então, assim, é regra lá em casa. Ah, tem um biscoito. Se quiser o biscoito, tem que ser o Oreo. Tem um salgadinho, tem que ser aqui. Não pode ser outro. O House, né? O House, Trident, né? A gente vê alguns concorrentes, a Isabela, você toma? Eu falei, não. Não, mas eu falei assim, não quero, é concorrente, não utilizo. Né? A gente brinca lá, pô, se eu não estou fazendo a minha família consumir os produtos que eu vendo, quem é que vai fazer? Né? Então... E que você não seja o Casa de Ferreiro Espeto de Pau. Exatamente. E assim, o que eu falo, eu peguei a marca e eu defendo a marca. Né? Então a gente tem que fazer isso e a gente tenta aplicar isso no nosso dia a dia. Então a gente fala, tem uma Havaiana, né? Rapaz, teve um dia que teve uma empregada que chegou lá com a Havaiana. Eu falei assim, ó, mãe, a partir da manhã você não vem mais com a Havaiana, você vai vir com uma nova sandália que eu vou te dar. Fui lá e dei uma Ipanema para ela, né? Ela falou, vem com Ipanema. Então, mas por quê? Eu falei assim, não, Ipanema é melhor. E fui explicando para ela se tornar o quê? No futuro uma consumidora. E eu falei, ainda é mais barato. Aí falou, não, então onde que eu compro? Aí eu fui e indiquei os meus clientes, né? Que eu vendo e tudo, né? Então, a gente tem clientes grandes aqui em Marabá, referências aqui hoje de supermercados, mini mercados, né? Tem padaria gigante, tem agora recentemente, né, que está fazendo super sucesso aí, que é um exemplo, né, para mim, tudo como empresário, o Eduardo. O Eduardo Tomás. A Paula esteve aqui já com a gente. A Paula, então são super empresários, assim, teve lá recentemente lá com você. Teve no Experience conosco. No Experience. Você estava lá. Tava lá, a experiência lá de vida deles é muito legal, né? Reinaldo também, então Marabá, sul do Pará, o Pará em si tem muitos exemplos, né? Tem o pessoal lá de Belém, dos mercados que a gente estava falando aqui, né? Que participa lá da ADAPA, né? Ele comentou aqui um pouco da ADAPA Jovem, que eu faço parte,
né? Eu, os outros distribuidores e supermercados lá de Belém, né? Estamos tentando trazer mais participantes aqui, né, do Sul. É uma associação muito legal da gente estar participando. A DAPA, assim, é maravilhosa, né? E vem crescendo cada vez mais ali com a gente. O pessoal dos jovens sucessores lá está muito atuante. Muito bom, Lucas. Pessoal, está chegando no nosso final aqui. Eu quero agradecer imensamente a tua disponibilidade, Lucas, e principalmente, cara, essa fatura aqui de guloseimas e principalmente de produtos de qualidade. Mas uma coisa que a gente sempre faz aqui na venda, eu vou fazer agora. Não adianta você chegar no cliente e não abrir. Opa! Tem que consumir. Então vamos lá. Então, e daqui a pouco, então, na hora do almoço, eu ia consumir só depois do almoço, mas agora, ó, tá aqui, ó. Tem que consumir. Aí, ó. Né? Então tem que provar, tem que degustar aí. Né? Muito bom. Pode falar com a boca já. Esse Lucas. Tem que chegar e consumir. Vai, Isabela. Então, no bastidores aqui mesmo já. Uma delícia. Muito obrigado pela tua disponibilidade. Mais uma vez, a gente sabe dos corres e principalmente de liderar, querendo ou não, são quase aí 600 colaboradores ao longo. Isso. Né, dessas 4 bases que tem para atender esses 2 estados. E principalmente esse trabalho aí que requer muita atenção da sucessão, porque não pode falhar. E quando falha, tem que estar ali do lado para falar, opa, mas peraí que eu vou corrigir bem aqui. Sim. Porque não é fácil. E você está muito focado. Lógico que tem algumas outras coisas no meio do caminho, mas você, de fato, acho que toda essa parte conservadora do teu pai também meio que te forjou também a seguir esse mesmo trajeto, né? Sim. Da questão de, poxa, peraí, mas eu não vou dar o passo maior que a perna bem aqui, eu vou sempre estruturando aos poucos e quem sabe, numa oportunidade você possa também estar conosco dentro do Experience, até para contar um pouco também da sua história. E quem sabe também, em 2026, você possa também estar conosco no Clube de Negócios para também contar ali e disseminar isso, para a gente fazer uma rodada fechada, Sim. chamando principalmente empreendedores que também ainda não sucederam os pais ou também que estão trabalhando com os pais no mercado, para também você também ser uma outra voz com tudo isso que você já aprendeu aí, querendo ou não, há quase 8 anos já, né? Que desde quando você voltou, né? Do seu intercâmbio na Nova Zelândia. E também de ter a distribuidora Francal também aqui conosco nesse nosso ecossistema. Então, acho que em 2026 a gente vai ter tem notícias boas aí, até porque faz muito sentido também. E aí a galera também em 2026, quem sabe, né? Agora eu vou querer ir no podcast porque vai ter uma cesta dessa da Francal lá. Pronto. Pode contar com a gente, né? Então, mais uma vez aí, Caetano, obrigado pelo convite, né? Peço desculpa aí, né? Essa vida é enrolada. Quando o Caetano me ligava, eu falei assim, Caetano, tô indo para São Paulo. Caetano, tô indo para tal lugar. Caetano, agora tô em Altamira. Caetano, tô em Tucuruí, né? Eu falei assim, cara... tô recebendo um cara da... Tô recebendo indústria, né? Então, recebendo. Enfim, mas hoje deu certo, né? Graças a Deus, aqui é um prazer estar aqui, né? 2026 é um ano que a gente espera de grandes frutos, né? Um ano de muito parcerias novas aí, né? Então, vou já anunciar aqui, porque se der errado ainda, você pode cortar. Não vai precisar cortar, né? Se Deus quiser, né? A gente está pegando aí um segmento novo, fechando a parceria ali com o pessoal da Flamboyant em Maiorca, né? Muito bom. Né, os sorvetes e tudo, e a gente espera, falei, né, a gente fechou uma parceria muito boa e com certeza isso daí vai dar certo, né? Então, os próximos até o lançamento já vai estar na nossa mão, né? A gente já vai estar trabalhando. Então, tem alguns amigos lá, inclusive. Exato, tem o Ivan, o Jeová, né? São caras que comandam lá a operação e tudo, seu Ivan, então, o dono. Então são referências também lá na região de Belém e vem crescendo, né? Tanto com iogurte, com sorvete,
E a Francal se torna uma parceira aí do Flamboyant e Marioca aqui na região. Fantástico para fazer essa distribuição aqui na região. Fantástico. Exatamente, né? Então Fantástico. A gente tá logo fantástico começando. Esse spoiler. Muito bom, muito bom. Muito obrigado, Lucas. Também aos nossos parceiros aqui, em nome do Grupo Zucatelli e também da nossa Cressol Transamazônica. Até uma próxima oportunidade aqui no nosso Circuito Empreendedor Podcast. E não deixe de compartilhar aí com seus amigos esse episódio, tá bom, pessoal? Até lá, numa próxima oportunidade, a gente está aqui de volta. Um grande abraço a todos.